O sertão já tinha visto de tudo, mas naquele dia o silêncio pesava mais que o calor. A poeira subia devagar na estrada quando o primo aleijado de Lampião foi empurrado para o centro do povoado como se fosse menos que gente. Mancava desde menino, carregando no corpo a marca de um tiro antigo, desses que não matam, mas condenam a uma vida inteira de dor. Ainda assim, nunca abaixou a cabeça. Até aquele dia. O coronel chegou montado, rodeado de homens armados e risadas fáceis. Não precisava provar poder, porque sempre viveu dele. Olhou o homem no chão com desprezo, como quem olha um animal ferido, e começou a falar alto para que todos ouvissem. Chamou de inútil, de peso morto, de aleijado imprestável que só servia para atrapalhar o sertão. Cada palavra era uma lâmina, cada riso era um golpe mais fundo que qualquer chicote. O povo assistia calado. Ninguém se movia. Ninguém reagia. No sertão, aprenderam cedo que enfrentar coronel custa caro. Mas o primo de Lampião não chorou. Apertou os dentes, segurou a dor na perna torta e tentou ficar de pé. Foi quando o coronel mandou derrubá-lo de novo, diante de todos, para mostrar quem mandava. A poeira cobriu o rosto dele, e ali, no chão quente, algo se quebrou que não tinha conserto. O que o coronel não sabia, ou fingia esquecer, era o laço de sangue. Aquele homem humilhado não era apenas mais um sertanejo. Era a família de Virgulino Ferreira da Silva, primo de Lampião. E no sertão, sangue chama sangue. A notícia correu como vento em mata seca. Passou de boca em boca, de cochicho em cochicho, até alcançar o ouvido certo. Lampião ouviu tudo em silêncio. Não gritou. Não xingou. Não se levantou de imediato. Apenas fechou os olhos por um instante mais longo que o normal. Quem estava perto entendeu. Quando Lampião ficava assim, era porque a decisão já tinha sido tomada. Ele pediu detalhes. Cada palavra dita. Cada gesto. Cada riso. Queria saber como o primo tinha sido tratado, quem tinha visto, quem tinha se calado. Não por curiosidade, mas porque justiça, para ele, precisava ser exata. Não aceitava exagero nem mentira. Quando terminou de ouvir, falou baixo, quase num sussurro que gelou o bando inteiro. Disse que aquela humilhação não tinha sido só contra um homem aleijado. Tinha sido contra o sangue dele. Contra a honra da família. Contra o sertão inteiro. Naquela noite, Lampião não dormiu. Ficou sentado, limpando a arma devagar, como quem organiza pensamentos. O primo aleijado estava agora sob proteção, alimentado, cuidado, mas o olhar dele ainda carregava vergonha imposta. Lampião viu aquilo e sentiu algo que raramente deixava transparecer: dor. Não pela fraqueza, mas pela injustiça. O sertão costuma ensinar que quem nasce fraco morre calado. Lampião nunca aceitou essa regra. Para ele, força não estava no corpo inteiro, mas na dignidade. E dignidade não se pisa sem resposta. O coronel tinha cruzado uma linha invisível, dessas que não aparecem no mapa, mas que todo sertanejo respeita. Lampião então jurou. Não em voz alta, não diante de todos, mas dentro de si. Jurou que o coronel pagaria não só pelo que fez, mas pelo exemplo. Que o sertão inteiro entenderia que humilhar um aleijado não era sinal de poder, mas de covardia. E covardia, no mundo de Lampião, tinha preço alto. A partir daquele dia, o bando começou a se mover diferente. Menos conversa, mais atenção. Informantes surgiram. Portas se abriram. Gente que antes tinha medo começou a falar. Porque quando um coronel humilha um fraco, ele cria inimigos invisíveis. E Lampião sabia usar isso melhor que ninguém. Enquanto isso, o coronel seguia confiante, achando que tinha mostrado força. Não percebeu que o riso dele tinha ecoado longe demais. No sertão, certas ofensas não morrem com o dia. Elas criam raízes. E quando brotam, vêm acompanhadas de pólvora, cobrança e destino. Se você está sentindo que essa história ainda vai explodir, comenta aqui embaixo o que você acha que Lampião deveria fazer. Deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem depois faz o sertão tremer de verdade. O sol havia se escondido atrás de uma cortina de nuvens pesadas, mas a tensão no sertão só aumentava. A notícia de que Lampião estava na região, buscando justiça para o primo aleijado, tinha se espalhado mais rápido que o fogo nas catingueiras. O povo do sertão sabia que Lampião não deixava nada por resolver. Quando o rei do cangaço começava a se mover, o sertão inteiro tremia, e o coronel,
de sua fortaleza, sabia que sua hora tinha chegado. Os primeiros passos da vingança começaram com uma calma perturbadora. Lampião sabia que o coronel ainda se achava inabalável, que ele acreditava que o poder e a violência eram suficientes para governar o sertão. Mas o coronel não sabia que o poder no sertão não era medido por espólio de terra ou número de jagunços. Era medido pela coragem e pela honra. E Lampião tinha em abundância o que o coronel mais temia, um senso de justiça implacável. Lampião manteve seu bando escondido, observando com astúcia. Ninguém sabia exatamente quando a vingança viria, mas todos podiam sentir o peso do silêncio. O que acontecia no sertão era simples: ou você ficava quieto, ou a morte chegava antes que você percebesse. O coronel, com sua falsa segurança, tinha cometido um erro fatal. Pensou que humilhar um homem aleijado seria um ato sem repercussão, mas o erro dele não era apenas aquele: ele desafiou a honra de Lampião e de todo o sertão. E no sertão, a honra, quando ferida, exige pagamento. Os dias se arrastaram, mas a tensão não aliviava. O coronel, confiante de sua vitória sobre o aleijado, pensava que nada poderia derrubá-lo. Ele ainda andava por seu império com os mesmos gestos arrogantes, tomando o que quisesse, fazendo o que bem entendesse. Mas as horas não estavam mais a seu favor. Lampião estudava cada passo, cada erro, cada movimentação do coronel. Ele sabia que não poderia atacar em qualquer momento. Ele precisava da fraqueza do inimigo, ele precisava do momento exato. E quando o coronel saísse da segurança de sua casa grande, Lampião faria sua justiça, no modo que só ele sabia fazer, com precisão, com força e, acima de tudo, com um toque de temida astúcia. Enquanto isso, o povo do sertão sentia o medo e a esperança se misturando no ar. Sabiam que Lampião viria. Uns, com medo do que poderia acontecer. Outros, com a esperança de que finalmente a justiça seria feita. O sofrimento do aleijado não era mais uma lembrança distante, mas uma marca viva. Cada gesto de humilhação, cada palavra do coronel, agora se transformava em um eco do que estava por vir. No fundo de cada olhar, nas portas e janelas fechadas, nas reuniões clandestinas, todos sabiam: Lampião não faria justiça apenas para o aleijado, mas para todos que o coronel havia oprimido, para todos que o coronel acreditava que poderia esmagar sem consequência. Foi em uma noite abafada que Lampião finalmente deu o sinal. O bando estava pronto, as armas carregadas, e o vento carregava consigo a promessa de sangue. Lampião havia planejado cada detalhe, calculado cada movimento, estudado cada caminho. Quando o bando começou a se mover, o sertão parecia respirar junto, como se estivesse aguardando o desfecho de um drama anunciado. O coronel estava em seu gabinete, discutindo negócios, quando ouviu os primeiros sinais de que algo estava errado. Não foi o som dos cavalos ou o movimento dos jagunços. Foi o silêncio. O mesmo silêncio que antecede uma tempestade. O mesmo silêncio que, há muito tempo, ele já havia aprendido a temer. Ele sabia que algo estava para acontecer, mas não sabia o que. A emboscada foi perfeita. Lampião e seu bando cercaram a propriedade do coronel sem que ninguém soubesse. Não houve gritos, nem explosões, apenas o som dos passos nas trilhas que levavam até a casa grande. Quando o coronel saiu para o pátio, pronto para enfrentar o que achava ser mais uma tentativa de assalto, ele foi surpreendido pela presença de Lampião. O rei do cangaço estava ali, na frente dele, com os olhos cheios de desprezo e a certeza de que o coronel tinha chegado ao fim de sua linha. Lampião não falou muito. Ele não precisava. O coronel sabia exatamente quem estava diante dele. Com um gesto simples, Lampião fez seus homens se espalharem pelo terreno, fechando todas as rotas de fuga. O coronel tentou resistir, tentando gritar por ajuda, mas já estava cercado. No fundo, ele sabia que sua vida tinha chegado ao fim. Lampião não precisou de mais nada. O coronel se ajoelhou sem que ninguém o mandasse. A humilhação foi total, e as palavras que saíram de sua boca foram apenas murmúrios desesperados por perdão. Lampião o olhou com frieza, mas também com uma certa compaixão. Ele não matou o coronel de imediato. Não precisava. O verdadeiro castigo não estava na morte, mas na vergonha pública. Lampião mandou o coronel se arrastar até o homem aleijado e pedir perdão. A cena foi registrada na memória do sertão. O homem que julgava ser o senhor de tudo, agora rastejando, pedindo perdão a quem ele um dia humilhou. O sertão assistiu em silêncio, sabendo que a justiça do cangaço não era apenas feita de tiros, mas de coragem e honra. E assim,
Lampião se foi. O coronel foi deixado de joelhos, sem força, sem poder, sem respeito. O sertão soubera, mais uma vez, que a justiça vinha não do poder dos coronéis, mas da força de quem lutava pela honra do povo. O aleijado nunca mais foi humilhado, e Lampião, mais uma vez, mostrou que no sertão, ninguém escapa daquilo que planta. O sertão não esquece. Mesmo depois que Lampião partiu, deixando o coronel de joelhos diante de todos, o peso daquele dia continuou ecoando pelas veredas, pelas feiras, pelas casas de taipa e pelos cochichos à noite. O coronel, antes temido, agora era apenas uma sombra do homem que um dia acreditou mandar em tudo. A humilhação havia sido maior que qualquer ferida física, e no sertão, perder a honra era pior que perder a vida. Cada passo que ele dava era acompanhado de olhares de desprezo, e cada silêncio era um julgamento mais duro que qualquer sentença. O primo aleijado, por outro lado, nunca mais foi o mesmo. Não porque tivesse recuperado o corpo, mas porque a alma, antes esmagada, agora estava de pé. A justiça feita por Lampião não devolveu o que havia sido tirado, mas devolveu algo ainda mais valioso: o respeito. O povo passou a vê-lo como símbolo de resistência, como prova viva de que nem toda crueldade ficava impune. E toda vez que alguém perguntava sobre aquele dia, ele não falava de ódio, nem de vingança, falava de dignidade, como se aquela palavra tivesse finalmente encontrado lugar no sertão. O coronel tentou se reerguer, tentou comprar silêncio, tentou espalhar medo outra vez, mas nada funcionava. Os antigos aliados se afastaram, os jagunços desertaram, e até os que dependiam dele passaram a evitar seu nome. O sertão, que antes se curvava, agora observava com frieza. O poder dele tinha sido quebrado no momento em que foi forçado a se ajoelhar diante daquele que o humilhou. Lampião não precisou tirar sua vida, porque havia tirado algo muito maior, a autoridade que sustentava tudo. Mas o sertão é terra de orgulho ferido, e o coronel, consumido pela vergonha, começou a planejar o impensável. Em noite sem lua, tramava uma vingança tardia, acreditando que Lampião, distante, não saberia. Só que no sertão, segredos não duram. Cada palavra sussurrada encontra ouvidos atentos, e o nome de Lampião ainda causava arrepios. A notícia chegou até ele como sempre chegava, pelo povo, pelos caminhos invisíveis, pelo medo que ainda o respeitava. Lampião ouviu, em silêncio. Não houve raiva, nem surpresa. Apenas a certeza de que alguns homens não aprendem nem quando a vida lhes dá uma segunda chance. E quando Lampião decide voltar, o sertão sente antes de ver. Os ventos mudaram, os animais se agitaram, e o silêncio voltou a pesar. O coronel, sem saber, já estava condenado outra vez, não por vingança, mas por insistir na injustiça. Dessa vez, Lampião não precisou se mostrar. Bastou o rumor de sua aproximação para que o castelo de mentiras do coronel ruísse de vez. Ele tentou fugir, mas não havia mais para onde ir. Tentou pedir ajuda, mas ninguém respondeu. O homem que um dia mandou espancar um aleijado agora sentia na pele o abandono que ele mesmo havia plantado. No sertão, a colheita sempre chega. O fim não foi marcado por tiros nem por espetáculo. Foi silencioso, como a queda de algo que já estava podre por dentro. O coronel desapareceu da história do sertão, e alguns dizem que morreu de medo antes mesmo da morte chegar. Outros juram que viveu o resto dos dias esquecido, sem nome, sem poder, carregando o peso da própria crueldade. O sertão não fez questão de registrar detalhes. Para ele, o castigo já estava completo. Lampião seguiu seu caminho, como sempre fez, deixando para trás mais uma história que se transformaria em lenda. Não como herói perfeito, mas como símbolo de uma justiça que o povo nunca teve nas mãos. O primo aleijado continuou vivendo, agora respeitado, agora ouvido, agora lembrado não pela deficiência, mas pela dignidade que resistiu à brutalidade. E assim, o sertão aprendeu mais uma vez que a injustiça pode até prosperar por um tempo, mas nunca fica sem resposta. Que humilhar um homem é provocar forças que vão além do poder e do dinheiro. E que Lampião, goste-se ou não dele, era o eco daquilo que o povo nunca conseguiu dizer em voz alta. Se essa história te fez refletir, comenta aqui embaixo o que você acha da justiça feita por Lampião. Você acredita que o coronel mereceu esse destino? Deixa o like se esse roteiro te prendeu até o fim e se inscreve no canal, porque no sertão ainda existem muitas histórias escondidas esperando para serem contadas.